voltamos e 16 horas temos então Shakhtar Donetsk contra Zorya a contar pelo campeonato ucraniano. Ontem não tivemos nenhuma entrada, infelizmente estávamos em uma vigília que começou no sábado, começou sábado para domingo e pensei que poderia fazer isso durante o dia, mas cheguei muito cansado da vigília e quando me coloquei na cama, mano, acordei quando eram exatamente 10, 9 horas e já só tinha restado o jogo do Barcelona contra o Real Madrid, que infelizmente perdemos. Não há descanso para os ímpios. Nós do Barça estamos a sofrer muito. Ainda bem que temos subsídio de sofrimento com os palpites aqui que desde que voltamos ainda não caiu nenhum. Esperamos que o de hoje também não caia, porque precisamos mesmo de um subsídio de sofrimento para nós, os adeptos do Barcelona. Já os do Real, tomara que a ficha entre para que tenham então um subsídio de festejo pela vitória, pelas conquistas na Champions e na La Liga. Estão de parabéns esta temporada. O mérito é todo vosso, uma mentalidade de jogo muito bonita, muito diferente da do Barça. Jogar bonito não, mas jogar para vencer e assim tem dado muita alegria aos seus adeptos. E nós vamos também tentar fazer bonito para dar alegria aos nossos inscritos aqui do canal, porque nós vivemos e fazemos isso para vocês. A gente ama fazer bons palpites que tenham maiores chances, maiores probabilidades de entrarem. Mas a Mana Felícia está a ligar. Mana Felícia, deixa eu dar uma pausita. Ok, voltamos. Temos então Zorya contra Shakhtar Donetsk. É o primeiro colocado da tabela classificativa contra o 11º do campeonato ucraniano, onde encontramos um Shakhtar Donetsk que está em uma ótima fase. Primeiro lugar, 5 vitórias nos últimos 5 jogos, 0 empates, 0 derrota. Marcou 14 golos e sofreu apenas 3. Vai enfrentar um Zorya que vem com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 6 golos marcados e 9 golos sofridos. Já em confrontos diretos, tivemos então uma vitória para o Zorya, um empate e 3 vitórias para o Shakhtar Donetsk. Vamos aos dados complementares, onde vemos o Shakhtar Donetsk, que teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Teve ambas marcam em 3 dos últimos 4. Shakhtar marcou primeiro em 7 dos últimos 8 e venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 8. Já em vitórias limpas, Shakhtar venceu 8 dos últimos 8 jogos. Já o Zorya teve mais de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos, sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4 e não venceu 3 dos últimos 4 jogos. Já em confrontos diretos, Shakhtar marcou primeiro em 5 dos últimos 6 jogos, venceu 3 dos últimos 4, teve ambas marcam em 3 dos últimos 4, venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 e teve mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, a gente fecharia em Shakhtar Donetsk, ganha ou empata e seguimos assim para as análises dos palpites do jogo seguinte.
17h30 temos então as Romas contra o Bologna. Estamos a falar do quarto contra o quinto colocado da tabela classificativa do campeonato italiano, onde vemos então umas Romas que vêm de 4 vitórias, um empate, 0 derrotas, 5 golos marcados e 1 gol sofrido apenas. Já o Bologna vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 golos marcados e também 1 golo sofrido apenas. Já em confrontos diretos, vemos então uma vitória apenas para as Romas, 2 empates e 2 vitórias para o Bologna. Em dados complementares, vemos aqui uma Roma que teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Roma venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Roma venceu 4 dos últimos 5 jogos em que esteve envolvido e marcou o primeiro em 4 dos últimos 5. Já o Bologna ganhou e empatou 11 dos últimos 12 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos. Já em confrontos diretos, Bologna ganhou e empatou 4 dos últimos 5 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 6 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, a gente vai ficar com menos de 4.25 no código asiático, ou para você que ainda usa o código europeu, menos de 4.5 vinha muito a calhar também para esta partida. E dito isso, vamos então assim seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Às 18h em ponto temos então Nacional contra Benfica B. É o terceiro contra o 12º colocado da tabela classificativa da segunda divisão da Liga Portuguesa, onde encontramos um Nacional que vem de 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas, 6 golos marcados e 4 golos sofridos. Vai enfrentar um Benfica que vem de 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, 3 golos marcados e 6 golos sofridos. Já nos confrontos diretos, tivemos então 2 vitórias para o Nacional, 0 empate e 3 vitórias para o Benfica B. Em dados complementares, encontramos aqui um Nacional que venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 jogos. Nacional ganhou, empatou 10 dos últimos 11, teve ambas marcas em 10 dos últimos 12 e teve menos de 2.5 em 6 dos últimos 7 jogos. Já o Benfica teve menos de 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 jogos e Benfica não venceu 4 dos últimos 5. Em confrontos diretos tivemos mais de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos e o Nacional marcou o primeiro em 4 dos últimos 6 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e seguimos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. Às 18h temos Elfsborg contra Kalmar. Isso a contar pelo campeonato sueco. É o 11º contra o 15º colocado da tabela classificativa, onde encontramos então um Elfsborg que vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 7 golos marcados e 10 golos sofridos. Vai enfrentar o Kalmar que vem de 0 vitórias nos últimos 5 jogos, 1 empate e 4 derrotas, 3 golos marcados e 8 golos sofridos. Já em dados complementares, em confrontos diretos, temos então aqui em 2 vitórias para o Elfsborg, 0 empate e 3 vitórias para o Kalmar. E agora sim, em dados complementares, vemos um Elfsborg que marcaram primeiro em 3 dos últimos 4, ganharam e empataram em 4 dos últimos 5 e teve menos de 2 gols e meio em 5 dos últimos 6 jogos. Já o Kalmar sofreu gol primeiro em 4 dos últimos 5, esteve ambas marcam em 3 dos últimos 4 e Kalmar perdeu 4 dos últimos 5 jogos. Já em confrontos diretos, 3 vitórias para o Kalmar nos últimos 4 jogos entre estas duas equipes e Kalmar marcou primeiro em 3 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75 e seguirmos então assim para as análises dos palpites do jogo seguinte. Aqui vai Inter de Milão contra AC Milan. 19h45 temos então duelo duro, derby de Milão, ou um classicão de Itália, aqui com AC Milan que vem com histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, marcou
9 golos e sofreu 7. Vai enfrentar o Inter de Milão, que vem com 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, 8 golos marcados e 6 golos sofridos. Vem aqui com um AC Milan, que nos últimos 5 jogos ganhou apenas uma vez, não tiveram nenhum empate, e o Inter de Milão venceu todos os últimos 4 jogos dos últimos 5 confronto entre estas duas equipes. E em dados complementares, vemos então um AC Milan que teve mais de 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos. AC Milan perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. AC Milan não venceu 3 dos últimos 4. E AC Milan sofreu o gol primeiro em 3 dos últimos 4. Já o Inter marcou o primeiro em 19 dos últimos 20 jogos. Inter venceu o primeiro tempo em 7 dos últimos 9. Inter ganhou e empatou 35 dos últimos 36 jogos. E teve ambas marcam em 4 dos últimos 5 jogos. Já em confrontos diretos, o Inter venceu 6 dos últimos 7, teve menos de 2.5 em 3 dos últimos 4, o Inter marcou o primeiro perdão em 9 dos últimos 10 jogos e o Inter venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar aqui em mais de 1,75, mas claro que um Inter de Milão ganho ou empata também vinha muito a calhar para essa partida. E dito isto, vamos então assim seguir para as análises dos palpites do jogo seguinte. Aqui vai 20 horas, Middlesbrough contra Leeds United. Estamos a falar do terceiro contra o nono colocado da tabela classificativa da segunda divisão da Liga Inglesa, onde encontramos então um Middlesbrough que vem de 2 vitórias, 3 empates e 0 derrotas. Marcou 8 golos e sofreu apenas 4. Vai enfrentar um Leeds que vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas, 6 golos marcados e 6 golos sofridos. Já em confrontos diretos, 0 vitórias para o Midlands, 2 empates e 3 vitórias para o Leeds. Compõe então assim o histórico entre estas duas equipes. Já em dados complementares, o Midlands marcou primeiro 4 dos últimos 4 jogos, teve menos de 2 gols e meio em 7 dos últimos 8 e o Midlands ganhou e empatou 9 dos últimos 9 jogos. Já o Leeds não venceu 4 dos últimos 5 e em confrontos diretos o Leeds venceu 3 dos últimos 4 e o Leeds venceu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4 também. Então, para essa partida, a gente fecharia em mais de 75 e seguiríamos assim em tela cheia para saber quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa, a contar para o nosso dia 21 de abril de 2024.